Olá pessoal, de Teoria da Pena, prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa segunda-feira do dia 23 de março. Estamos aqui para um período de quarentena, já que vocês estão se cuidando, a instituição se preocupa com a saúde e com a formação de vocês. Então nós estamos aí dando sequência à nossa formação. Opa, deu um problema operacional aqui, mas está resolvido. Bom, colegas, na última aula, então, nós conversamos um pouco sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, deixei alguns exercícios ali para vocês responderem. E a partir de agora eu vou testando novos mecanismos aqui do aula, talvez sala de interação, talvez alguma outra questão aí que eu vá debatendo com vocês, o que é melhor ou não. E aí nós vamos nos aperfeiçoando. Mas o tema de hoje é agravantes e atenuantes. Ou seja, nós vamos aqui tramitar entre o artigo aí 61 do Código Penal até o artigo 66 do Código Penal. Obviamente que pelo nome, agravante significa que a pena vai ser aumentada e atenuante significa que a pena vai ser reduzida. Como eu falei já na última aula, circunstâncias judiciais eram aquilo que permitiam o juiz, na hora da condenação, a aumentar a pena acima do mínimo legal. Ou seja, de fixar a pena acima ali, se eu tenho entre no mínimo 1 ano e no máximo 5, se eu tinha alguma daquelas circunstâncias negativas, o juiz poderia fixar 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses e assim sucessivamente. Mas além das circunstâncias judiciais, o juiz também tem que analisar num segundo momento, que a gente chama de segunda fase, mas eu vou explicar depois numa aula específica o que é a primeira, segunda e terceira fase. Na segunda fase, ele analisa as agravantes e as atenuantes, que é o tema da aula de hoje, tá bem? Então, me acompanhe aí no conteúdo, a partir aí do teu código, abre aí artigo 61 e 65, abre no teu computador, vai fazendo o teu resumo, tua planilha, e depois eu vou deixar disponível aí o material também para ti. Primeira coisa que nós temos que destacar, senhores, é que o Código Penal ele não estabelece o quanto que vai se aumentar em uma agravante e quanto se vai reduzir em uma atenuante. Não há essa fixação. Não há assim, 2/3 vai aumentar, 3/5 vai reduzir. Não, não tem. Mas, doutrinariamente e jurisprudencialmente, se fixou um patamar. Ou seja, há uma recomendação de que uma agravante que está aumentando e uma atenuante que está reduzindo tem que ser fixada no patamar de 1/6. Ou seja, se eu tenho ali no meu caso um problema que eu tenho uma agravante, eu vou aumentar 1/6. Se no meu caso eu tenho uma atenuante, eu vou reduzir 1/6. Não tem nenhum código isso é a doutrina e jurisprudência que convencionaram que será aplicado esse 1/6, tá bem? Agora, as agravantes, elas estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes no 65 e 66. Uma coisa que nós temos que cuidar, a dupla valoração de agravantes e de atenuantes. Eu tenho que ver se elas já não estão constando no tipo penal. Isso já ocorre muitas vezes. Esse alerta eu fiz também lá para ti quando eu falei das circunstâncias judiciais e vou referir novamente aqui. Eu tenho que cuidar para não ter uma dupla valoração. Dupla valoração. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma agravante, que tu vai ver aqui comigo agora, lá no artigo 61, que é agravante do crime quando a vítima é cônjuge do autor. Ou seja, eu sofri eu cometi um delito contra a minha cônjuge. Isso já é uma agravante do Código Penal. Mas nós já temos um crime específico que trata sobre isso, que é o crime de feminicídio ou de lesão corporal em violência doméstica, dependendo do tipo penal. Se eu já tenho esse tipo penal específico, obviamente que não será aplicado a agravante pelo fato da vítima ser cônjuge do agente, porque senão eu estaria feito dupla punição. E eu não posso ter um bis in idem. Então, eu tenho que sempre cuidar no momento de avaliar se eu tenho uma agravante ou uma atenuante, se ela já não está sendo classificada no tipo penal. Se sim, eu não vou considerar. Se não, eu vou poder considerar. Tá bem? Então vamos começar ali pelas nossas agravantes. A primeira agravante que nós temos aqui é a reincidência. O que é a reincidência? A reincidência
é a única das agravantes que tem um conceito confirmado aí no teu artigo 63, 64. E a reincidência nada mais é do que a prática de um novo crime após ter sido o agente condenado por crime anterior no período de 5 anos. Ou seja, só é reincidente quem comete outro crime depois de ter sido condenado por sentença transitada em julgado. Então vamos lá. Cometi o crime hoje, 23 de março de 2020. Estou sendo processado criminalmente. Dia 25 de maio de 2020, ou seja, 2 meses e 2 dias depois, eu cometo um novo crime. Esse novo crime eu vou ser reincidente? Não. Por quê? Porque eu não tenho o trânsito em julgado do primeiro crime. Só serei reincidente se eu já tiver sido condenado, transitado em julgado e vier a cometer um novo crime. Então vamos lá. Cometi um crime hoje, 23 de 20. Fui condenado 2 meses depois e transitou em julgado 2 meses e meio depois, 3 meses. Então, no dia 23 de junho de 2020, houve o trânsito em julgado do meu crime 1. Aí, no dia 20 de julho, cometo um segundo crime. Esse segundo crime já é reincidência? Sim, porque eu já tenho o trânsito em julgado do primeiro e eu cometi, depois do trânsito julgado, um novo fato. O que eu tenho que cuidar é que a reincidência ela ocorre justamente no momento em que já tem o trânsito julgado da primeira decisão e não enquanto eu já estou respondendo ou acabei de cometer o delito. Tá bem? Então, dentro desse ponto, esse prazo de reincidência, até aí tem a alteração ali que eu vou pontuar para ti, o conceito que está ali no teu material, mas o mais importante é nós fixarmos que ele não é um prazo eterno, ele tem uma aplicação. Ou seja, até 5 anos depois do trânsito em julgado do meu primeiro crime, se eu cometo um novo fato, esse novo fato eu serei reincidente. Se já tiver passado 5 anos do trânsito em julgado, e é aí que tá, não é do trânsito, perdão, já estava me confundindo, não é do trânsito em julgado que eu vou contar os 5 anos. Os 5 anos vai ser contado a partir do cumprimento ou da extinção da pena do crime 1. E após a extinção da pena, 5 anos depois, eu vou ser considerado, se eu cometo um novo fato, em 5 anos depois da extinção da pena, eu vou ser considerado reincidente. Tá bem? Um detalhe, não há reincidência no caso de prática anterior de contravenção penal, ou seja, cometi uma contravenção e depois cometi um crime. Transitou em julgado a contravenção e eu cometi o crime. Não tenho reincidência nesse crime aqui. Por quê? Porque eu cometi uma contravenção. Só teria reincidência se eu tivesse cometido uma contravenção, transitado em julgado e depois cometesse uma nova contravenção. Aí essa contravenção eu seria reincidente. Agora, eu não tenho reincidência de crime para contravenção e de contravenção para crime. Tá bem? O mesmo ocorre com crimes militares e crimes políticos. Não tenho reincidência somente entre eles. Cometi um crime político, novamente o crime político posso ter reincidência. Agora o contrário, não. Tá bem? E o mais importante, um destaque aí na súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada circunstância agravante e também como uma circunstância judicial lá do artigo 59. Ou seja, a reincidência, ela é uma agravante. Ela já vai aumentar a minha pena. Eu não posso considerar ela na segunda fase e também lá na primeira como circunstância judicial. Foi aquele exemplo que eu dei ali na sentença da aula passada, que vocês puderam ler, que a juíza na sua manifestação disse que considerava a culpabilidade do réu elevada, mas não ia considerar naquele momento, porque iria considerar a reincidência no segundo. E é nesse segundo momento que deve ser atendido. Ou seja, a decisão que eu disponibilizei para ti respeita a súmula 241 do STJ. Tá bem? Agora então nós vamos avançar para as questões aí de outras agravantes e outras atenuantes. Eu vou dividindo aí nos vídeos para ficar mais fácil de carregar depois.